Daqui a pouco, Panorama CBN. Apresentação: Almir Vilanova e Moisés Rush. Agora, 2h mais 36 na CBN. Vamos à nossa entrevista de hoje aqui no Panorama. Estamos recebendo por telefone, ao vivo, a vereadora Perpétua Dantas, do PSDB, vereadora aqui em Caruaru. Vereadora Perpétua Dantas, seja bem-vinda ao Panorama CBN. Uma boa tarde. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Moisés. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Muito grata pelo espaço e pelo convite. Pois bem, vereadora, vamos falar a respeito das notícias que tomaram os espaços dos debates políticos nas últimas semanas, a partir da manifestação do seu descontentamento em relação à própria relação do seu mandato como parlamentar na Câmara de Vereadores de Caruaru e a gestão municipal do ponto de vista do Poder Executivo, ou seja, a prefeita Raquel Lira. Vereadora, a minha pergunta vai no seguinte sentido, porque nós estamos diante de uma situação que gera muitos pontos de interrogação, eu imagino, no cidadão interessado nas questões políticas da cidade, no eleitor também, porque estamos falando a respeito do descontentamento de uma vereadora, de uma parlamentar, que foi a mais votada na última eleição, 3.200 votos, uma vereadora que também foi secretária municipal, inclusive dessa mesma gestão, eu diria, num outro mandato, mas a mesma prefeita, Raquel Lira, na pasta de políticas para mulheres. Então, esse descontentamento manifestado recentemente deve-se a fatos recentes ou acúmulo de fatos ao longo desse primeiro momento do seu mandato? Você sempre com perguntas muito inteligentes, muito pontuais. É um acúmulo, né? Não houve uma situação única, né, um ponto apenas de divergência, que houve um descontentamento, e Perpétua está fazendo mimimi com isso, com aquilo. Eu sou uma pessoa que sou conhecida, e você me conhece há muito tempo, e eu cumpri minhas funções, exercício do meu cargo, quando do primeiro escalão do Poder Executivo, tanto na Secretaria de Políticas para Mulheres, como na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, procurando fazer o possível e o melhor nas duas gestões. E aí, quando a gente está no exercício de um cargo eletivo, a nossa responsabilidade se torna ainda maior. Até porque o que me trouxe, eu tenho reiteradamente dito isso, o que me trouxe é o encontro, né, da prefeita por essas pautas de convergência, as pautas de inclusão social, a luta pelo direito das mulheres, pelas garantias da política para o idoso, da política de igualdade racial, da pessoa com deficiência, da política de esporte. Eu fui secretário também, da gerência de esportes, e um conjunto de políticas públicas que beneficiam diretamente a população. Então, quando a gente começa a não falar mais a mesma língua, eu acho que algo está errado. Eu dei um exemplo hoje de manhã, feito uma analogia com o casamento. Esse casamento a gente não deve deixar chegar ao limite, né? Quando a coisa começa a desandar, a não ser mais, ou seja, você não tem mais lugar de fala. Eu sou uma mulher que sempre tive lugar de fala e tive respeito pelas instituições. E a condição de secretária é uma, né? A condição de vereadora me coloca junto a esse eleitorado que você citou, na obrigação de dar respostas muito claras, a votar em pautas que me trouxeram para essa vereança. Então, como eu posso ir de encontro a essas pautas? Como eu posso não apresentar emendas vindo de onde eu vim? Eu vim de uma formação jurídica, de uma formação também da política estudantil, da formação deliberativa, que é do diálogo, da construção com os conselhos. Eu fui secretária dialogando com os conselhos, com os movimentos sociais, né? Meus irmãos, eu cresci e me desenvolvi enquanto adolescente dentro do sindicato, onde Arnaldo trabalhou por anos. Então, essa é a minha formação. Vamos tentar, vamos negociar. Então, fica muito difícil a gente se pautar numa situação que não há diálogo, que não há conversa e que não há trato, do ponto de vista do poder legislativo, realmente poder participar, que também é uma das suas atribuições, participar da construção da política pública no seu território.
Vereadora, dentro dessa mesma pergunta feita pelo meu companheiro Almir, aqui, quando a senhora foi secretária em nosso município, fazia esse trabalho que a senhora mesmo vem citando aí, né, de inclusão em favor dos direitos da mulher, e havia essa sintonia com a prefeitura, com a prefeita Raquel Lira. Então, na sua opinião, o que aconteceu do outro lado, pelo lado do Poder Executivo, para essa falta de diálogo hoje, para que acontecesse isso e a senhora tomasse outro rumo? Não faço a menor ideia. Isso eu acho que deveria ser respondido justamente pelo outro lado. Veja só que coisa paradoxal. As minhas emendas, que, digamos, que foi a gota d'água, porque foi um acúmulo, né, de projetos, do projeto do Censo de Inclusão, que tinha parecer, claro, contrário da Comissão de Redação de Leis, mas teve um parecer favorável, foi do Anderson Corrêa, e eu pedi para levar a votação, e um projeto constitucional que trouxe parecer de constitucionalistas reconhecidos em Caruaru. Votaram contra, lá atrás, no bem São João. Eu fiz uma emenda importante, vocês trabalham também com a difusão da cultura em Caruaru, e essa emenda minha contemplava os músicos instrumentistas, e também, e quase passa, a emenda teve 10 votos favoráveis, por poucos votos a gente não conseguiu aprovar essa emenda. E agora eu fiz emendas, que é o que é mais paradoxal, com pareceres favoráveis pela assessoria jurídica, consultoria jurídica da Casa. 9 emendas foram propostas e 7 foram aprovadas pela consultoria e pela Comissão de Redação de Leis e orçamento. E emendas que contemplam múltiplas políticas públicas importantes para melhorar a estrada da zona rural, implementar a melhoria no transporte dos estudantes nas zonas rurais residenciais, emenda para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a política de esporte, para a política LGBT, de igualdade racial, para várias políticas. Aí você pergunta o que foi que houve, eu sinceramente não sei o que foi que houve, porque foram essas pautas que me fizeram caminhar, né, na luta pelos direitos, na luta pela inclusão social. E aí, realmente, foi uma grande surpresa para mim. E eu publiquei os vídeos mostrando a defesa veemente que fiz de cada emenda. E foi uma grande surpresa, né, ter essas emendas que vão melhorar a vida do município de Caruaru serem reprovadas pela Casa Legislativa. Agora, 2h44. Nós estamos conversando com a vereadora de Caruaru, Perpétua Dantas, vereadora pelo PSDB. E é essa questão partidária que vai fazer parte agora da minha próxima pergunta, vereadora. Existem as especulações e a gente sabe que naturalmente é muito importante a gente trazer à luz o que não seja especulação, o que seja fato, claro. Não é? Então, nesse sentido, esse descontentamento também encontrou algum tipo de ressonância na sua necessidade, no seu entendimento, de que também é a hora de deixar o partido, deixar o PSDB, visto que se menciona, se ventilou também algum tipo de possibilidade de aproximação da senhora com o PDT aqui no município? Essa aproximação, ela teve do ponto de vista das pautas comuns, das pautas de luta e das pautas históricas, que foi o que nos aproximou. Mas se você for ver a trajetória do PDT, tanto na sua atuação no Congresso Nacional como no âmbito estadual, a gente é um partido que procura estar dentro dessa dinâmica da construção coletiva e deliberativa. Entretanto, eu não tenho janela partidária e eu respondi sobre essa questão em outro programa de rádio. O mandato do partido, eu reafirmo que eu sou do PSDB e divergências dentro do partido nós já temos. Olha, existe uma divergência histórica dentro do PSDB, por exemplo, do Alckmin com a Aécio Neves. Existe também da divergência hoje, que estão nas frentes. O Dória está caminhando para um lado e o Eduardo Leite para o outro. Os dois dentro do próprio partido tentando se credenciar para a luta, para a disputa do Executivo Federal. Então, dentro do partido, um partido que se diz democrático, como o PSDB, que é um partido que aceita divergência de opinião, eu me sinto extremamente confortável, até porque eu não estou indo encontrar a liturgia do partido. Eu estou dialogando justamente com a social-democracia e me afastando do liberalismo, né, das pautas mais conservadoras, que se aproximam. Tem uma ala do PSDB extremamente conservadora.
que está se aproximando aí do bolsonarismo. Eu estou caminhando no sentido contrário. Eu estou caminhando no sentido do que caminhou o Mário Covas, né? O Franco Montoro, e o que construiu o que a gente chama de social-democracia, né? Se afastando da ideia de Estado mínimo e de Estado liberal. Então, o que eu tenho falado e o que eu tenho proposto, aí um dos grandes símbolos disso é o Tasso Gereissati, né? É o Tasso Gereissati hoje dentro do partido. Então, eu estou muito tranquila com relação à minha permanência, justamente também por conta do eleitoral. Vereadora Perpétua, o deputado federal Vonei Queiroz e o deputado estadual José Queiroz, do PDT, né? Os deputados que a senhora se aproximou agora são aliados políticos do governador Paulo Câmara. A senhora, agora, junto dos deputados, vai também estar em sintonia com o governo do estado, com o trabalho do governador Paulo Câmara? Isso é uma construção. Eu acho que a gente está num ambiente político que as pessoas têm... O que vocês podem esperar de mim? Eu não recusei, Almir e Moisés, nenhuma entrevista de rádio. Eu falei com todos os blogs que ligaram para mim, porque eu sou uma pessoa de me posicionar. Ninguém vai ver de Perpétua Dantas, Perpétua em cima do muro, né? Eu sou uma pessoa de ideias muito claras. Eu vou estar caminhando, quem estiver caminhando com as pautas progressistas dentro do estado de Pernambuco. As pautas que convijam com as minhas ideias, as ideias que construíram essa minha caminhada até aqui. Então, tudo isso ainda é uma construção. Agora, eu claramente tenho a honra de dizer que houve sim essa aproximação com o deputado ex-prefeito José Queiroz, que é uma pessoa que tem história na nossa cidade também, tem um legado, tem uma identidade, tem uma impressão digital, um DNA dentro de Caruaru, e que abraça justamente essa pauta que a gente está dialogando, está pautando. Eu abraço isso. 2h48 agora. Vereadora, então, para que a gente também consiga compreender um pouco mais da dinâmica dessa legislatura na Câmara Municipal, a partir da sua perspectiva, a partir da sua experiência e da sua percepção, eu pergunto como tem sido a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. A gente já percebeu, na primeira fala da vereadora, esse descontentamento em relação às propostas, às emendas que foram apresentadas, enfim, os projetos apresentados e o resultado dessas apresentações. E, ao mesmo tempo, ampliando agora para a casa como um todo, qual é a análise que a senhora faz dessa relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo aqui em Caruaru? Bom, eu andei por algumas cidades, a exemplo de Santa Cruz do Caparibe, a exemplo de Toletama, a exemplo de mais recentemente Lagoa do Riacho das Almas, estou indo para Gravatá, entre outras coisas, e indo para Garanhuns também. É observar como se constrói. Eu vou falar enquanto cientista política até, não só enquanto vereadora. As relações institucionais, elas são necessárias, porque o Poder Legislativo ele não é um poder de enfeite, ele é um poder importante, ele é instituído constitucionalmente para exercer suas funções, suas prerrogativas. Então, a não ser que haja reuniões sistemáticas com os outros vereadores. Então, o que é que eu tenho pedido no meu mandato? Vai ter um projeto executivo para ser votado. Vamos trazer para a Comissão de Redação de Leis as pessoas técnicas, eu disse publicamente. E tem vindo secretários de governo para explicar os detalhes dos projetos de lei. Mas não há reuniões para que haja uma interlocução para a construção realmente da política pública. Eu fiquei até feliz hoje, porque eu recebi um ofício que a vereadora Aline Nascimento propôs uma audiência pública no final do mês, acho que é dia 27, eu recebi isso agora, para a discussão da LOA e do PTA. Eu fiquei na maioria do mundo, sabe por quê? Porque a experiência que eu tive até agora, e aí a senhora não ser uma romântica, continuarei sendo. Se é para ser romântica, sonhadora e esperançosa de que a política é construída com essa boa articulação, eu permanecerei assim. Teve a audiência pública do Bem de São João. Depois ela chegou pronto. Mas o que é isso? Para dar uma sobre o quê? Se não tem mais espaço para pensar em emenda de nada. Teve uma audiência pública da LDO, mesmo reconhecendo a importância da propósito dessas audiências, pelos meus colegas vereadores, as audiências públicas, elas têm que ter representatividade. Veja, imagina agora discutir a LOA.
e tem prazo para se propor emenda da LOA. A LOA vai trabalhar justamente a implementação do orçamento da nossa cidade. Nós temos políticas públicas sem orçamento. Então vamos chamar os setores da sociedade que vão receber essas políticas públicas. A gente não constrói nada sozinho. A gente tem que dialogar numa política. O mandato é representativo, seja no legislativo, seja no executivo. E quem é que a gente vai representar? É a população pobre, é a população da zona rural, é a população excluída, é a população que precisa ser ouvida. Então, só o que eu tenho feito houve rupturas, fazem parte da história política, inclusive em Caruaru. Na história recente de Caruaru. A Anastácio, para a gente pegar no começo dos anos 70, né? A ruptura dele com o Grupo Lira, a ruptura do próprio João Lira Filho com o Drayton e Jair, depois a ruptura do José Queiroz com o Grupo Lira. Então, rupturas fazem parte da política, né? A nível nacional, estadual ou municipal. Agora, o que é que a gente não pode? É perder a característica da nossa essência, do diálogo, das práticas, né? Então, se é pecado dizer que deve melhorar, porque isso é uma questão construtiva para todo mundo. Olha, tem a audiência pública do PPA, que é o Plano Plurianual, que tem 4 anos de vigência e que vai impactar, inclusive na LDO do ano que vem também. A gente tem que chamar movimento social, tem que chamar os conselhos, conselho de saúde, de educação, de igualdade racial, da pessoa com deficiência, tem que chamar os sindicatos de professores, tem que se construir uma política participativa. Então, o meu mote é esse. Então, o meu estranhamento, a minha tristeza e decepção é que eu não percebi esse tipo de caminho, que era o que eu achava que ia ser trilhado. Vereadora, dentro dessa sua percepção e análise do diálogo, né, do Poder Executivo com o Legislativo, a senhora enxergaria algo de submissão da maioria dos vereadores ou não seria esse o problema? Seria outros problemas? Eu acho que seja isso. Não? Eu tenho feito várias falas em defesa veemente da legislatura. As pessoas de Caruaru votaram em 23 pessoas, 4 mulheres e o restante todos homens, pessoas que lutaram para conquistar uma cadeira no Poder Legislativo, pessoas que têm contribuído com requerimentos, com indicações, com projetos de lei. E eu aqui vou defender de forma veemente a legislatura da qual eu faço parte. Cada um sabe onde é que o sapato está apertando. Eu posso falar por mim, Perpétua Dantas. Né? Eu vou defendê-los e defendê-las e dizer que eu tenho honra e orgulho de fazer parte daquela casa. Achar que nós, vereadores e vereadoras, merecemos sim que as prerrogativas constitucionais nossas sejam cumpridas, que a gente possa trabalhar. Porque ali todo mundo tem muita coisa boa para dar a Caruaru. 2h55. Conversamos com a vereadora Perpétua Dantas, vereadora do PSDB, aqui em Caruaru, nessa edição do Panorama CBN, que abre esta semana. Vereadora, muito obrigado pela sua participação conosco. A gente deseja aqui uma boa tarde e uma boa semana. Muito obrigado, vereadora Perpétua. Eu queria agradecer a vocês, agradecer a rádio e deixar aqui também, gente, o meu agradecimento profundo ao povo de Caruaru, que tem externado sua solidariedade, seu apoio nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, por onde eu passo, caminhando pelos cantos de Caruaru, recebo cumprimentos e abraços. Então, esse apoio nesse momento mostra que a gente está no caminho certo. Muito obrigada. 2h56. Muito obrigado mais uma vez, vereadora. Nós seguimos então com o Panorama CBN e daqui a pouco a gente lembra, tem o CBN Total, que vai até às 4 da tarde com a nossa revista de todas as tardes, de segunda a sexta. Bom, agora a gente tem informações que dão conta de uma medida publicada no Diário Oficial da União hoje. O governo federal publicou um decreto que cria a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional. Essa empresa pública, organizada sob a forma de sociedade anônima, é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, conforme previsto em lei que estabelece as regras para a desestatização da Eletrobras. Entre as medidas previstas pelo decreto está a exigência de que a União continue tendo controle direto ou indireto das empresas, instalações e participações detidas ou gerenciadas pela Eletrobras, especificamente Eletrobras da Eletronuclear, Itaipu Binacional.
Caberá também à empresa gerir contratos de financiamento que utilizem recursos da Reserva Global de Reversão, celebrados até o dia 17 de novembro de 2016, e ainda a administração dos bens da União sob administração da própria Eletrobras. Ela será responsável pela administração da conta corrente, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica e pela gestão dos contratos de comercialização da energia gerada pelos empreendimentos contratados no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, PROINFA. As informações foram repercutidas pela Agência Brasil. Seguimos falando sobre economia porque a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu novamente de 7,58% para 8% nesse ano. É a 23ª elevação consecutiva na projeção. A estimativa está no Boletim Focus de hoje, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos do país. Para 2022, a estimativa da inflação é de 4%. Para 2023 e 2024, as previsões são de 3,25% e 3%, respectivamente. A projeção para 2021 está acima da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo BC. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de cerca de 2,5% e o superior de 5%. 2h mais 59. O Panorama CBN de hoje fica por aqui, mas é claro que ele também vai estar disponível nas nossas plataformas digitais. Todo o nosso conteúdo fica lá guardadinho para você conferir lá no portal cbncaruaru.com ou no nosso app aí para o seu smartphone, o CBN Caruaru. Combinado? Daqui a pouquinho a gente se encontra com outras informações no CBN Total. Vem aí o Repórter CBN. Até já! Panorama CBN, a CBN.